Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a host deste podcast e vocês estão aqui no Talks do Amanhã. E esse podcast, ele é um momento de conversas curtas e inspiradoras direto do Festures, o Festival de Turismo aqui de Gramado. E este espaço, ele é em parceria com a Brastor. Ele serve para que a gente possa conversar sobre o futuro do turismo, considerando dados, tendências e visões do mercado, considerando os próximos anos para esse setor. Para falar agora sobre sustentabilidade e apoio à comunidade local aliado ao turismo, eu tenho aqui como meu convidado o Flávio Monteiro, que é diretor do Resort Transamérica Comandatuba. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento aqui de meio da feira, destinar um pouquinho de tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço, uma super oportunidade de estar aqui. E para nós é muito bom estar aqui na Festures, aqui no Sul, principalmente para ver esse momento de retorno do Rio Grande do Sul, depois de tudo que passou, como um grande emissor de turismo nacional. Então a gente que está no Nordeste e tudo mais, estamos todos irmanados com esse momento e é muito bom estar aqui com vocês. Coisa boa. E Flávio, me diz uma coisa, me conta mais do teu negócio, como que surgiu ele e há quanto tempo vocês estão no mercado? O Transamérica Comandatuba está no sul da Bahia, uma região muito rica em história, né? Jorge Amado, todas as histórias dele se passam nessa região, Gabriela, Cravo e Canela, essas coisas todas, e é uma região produtora, uma das maiores produtoras mundiais do melhor cacau do mundo, nasce naquela região. Que bacana. Nós estamos na cidade de Una e o Transamérica Comandatuba é um resort também, ele fica numa ilha. A gente para ir lá pega um barco, eu vou trabalhar de barco todo dia. Uma experiência única, né? Não é? E tem uma coisa que eu não me acostumo diariamente, é a beleza do lugar, né? É um lugar de natureza praticamente intocada. O resort fica numa região de mangue, que é um ecossistema único, preservado também. Esse mangue também é o sustento de muitas famílias extrativistas, que tiram caranguejos, mariscos, tudo daquela região onde o resort está implantado. Ele tem 36 anos de idade, que bacana. Mas é um jovem senhor, muito bem cuidado, e ele é uma referência para o turismo nacional, porque ele foi um dos primeiros conceitos de resort, como existe no resto do mundo. Aqui no Brasil sempre teve hotéis de praia e tudo mais, mas não um resort naquele estilo. Depois dele vieram outros, mas eles foram um dos primeiros. Que bacana. E é muito bom porque, se tratando de Brasil e de tantas coisas que a gente tem aqui do nosso país que são tão ricas, é importante a gente conseguir explorar também esse turismo para dentro, né? Então, conhecendo outros locais e se permitindo explorar uma experiência, por exemplo, de tu ir, né, de barco para até o resort e estar numa ilha e também aproveitar toda essa beleza natural que oferece, né, para as pessoas que vão estar usufruindo daquele espaço. Exatamente. E é uma sensação quando você chega. Tem uma outra questão, nós temos um voo exclusivo que sai semanalmente de Congonhas, em São Paulo, e desce no resort. Nós temos um aeroporto no resort. Então a experiência de você sobrevoar essa região de natureza que você falou, daí ver o rio, a foz do rio e o mar e a ilha com o resort, parece que você está chegando em Avatar, num lugar assim meio diferente. É sensacional. E o orgulho que a gente tem de colaborar com a preservação dessa região e colaborar com o sustento da comunidade local, né? O resort, nós temos quase 1.000 funcionários. Nossa! E atrás desses funcionários tem famílias, tem muita gente. E lá no resort, como é uma região mais afastada, a maior cidade é Ilhéus, tem muita gente, trabalha pai, mãe, filhos, primos, todo mundo no resort. Tem uma grande família e tem muita gente que trabalha lá desde a fundação do resort. Nossa! O que também isso se traduz em história, em comprometimento e em serviço, porque as pessoas amam muito o lugar onde elas trabalham. Então é uma experiência totalmente, como é que eu posso dizer assim, a experiência da natureza, do serviço, daquela localização do nosso país,
e da comunidade local ali trabalhando e servindo, e a gente fazendo a diferença para aquelas pessoas. Que bacana. É muito bacana. Você notou que eu tenho orgulho de lá. Sim, dá pra ver, o olho brilha. Fala assim, tenho orgulho disso. E é muito importante isso, porque até um dos outros episódios que a gente estava conversando, falaram muito sobre entrar nesse setor e estar nesse setor também tendo esse amor pelo que faz. E isso faz toda a diferença, ainda mais quando a gente está falando sobre turismo e sobre, literalmente, serviços que tu vai servir o outro, né? Claro. Tu vai estar ali à disposição para tornar a jornada daquela pessoa melhor através do teu trabalho. Então é muito bacana isso. E também foi interessante tu trazer esse processo de sustentabilidade e todo o cuidado que vocês têm com a natureza, porque quando normalmente o turista ele vai até o espaço, ele tende, infelizmente, a deixar alguns rastros, né, de que ele foi lá. Como é que vocês realizam esse processo de sustentabilidade e cuidado com o local, com a chegada dos turistas? Como é que é esse processo que vocês realizam? Basicamente o turista que chega para visitar o resort, sem trocadilhos, ele está ilhado, né? Então, ele é muito mais fácil para a gente demonstrar essa consciência do lugar onde ele está. Mas eles percebem isso. Hoje em dia, infelizmente, os oceanos estão muito poluídos e carregados de plástico. Então, a gente convida eles semanalmente, junto com a nossa equipe, de fazer uma caminhada pela praia, recolhendo o plástico que existe na areia, quando a maré traz isso. É uma área de desova de tartaruga. Então a gente leva eles também, a gente tem um biólogo full time lá no resort que leva eles para ver o ninho das tartarugas com os ovos e a importância de preservar aquilo. E a natureza, tem um jacaré que mora lá. Essa parte eu já não ia estar querendo. Ele é um querido, você chama, ele vem. E para te contar, outro dia tinha uma turista, inclusive que era do Rio Grande do Sul, que pediu para falar comigo e disse assim: tem um quero-quero morando na quadra de beach tênis, vocês precisam fazer alguma coisa para preservar. Eu falei: a senhora tem razão. A gente isolou a quadra até nascer os quero-querozinhos e sair de lá. Então, assim, quando eles veem esse cuidado da nossa equipe, um biólogo cuidando e tudo mais, eles também estão inseridos nessa cuidado com o ambiente onde eles estão. Mas não é só isso, né? A gente tem uma gerência ambiental, uma área de cuidado disso, o cuidado com o lixo, né? A separação do lixo. O lixo é separado e a rentabilidade da venda desse lixo vai direto para as comunidades locais. Legal. Né? A gente faz questão, eu disse para você que é uma área de mangue, onde tem famílias coletoras. Todas as nossas embarcações têm uma velocidade controlada e passam devagar para que não altere, nem crie ondas na parte que eles estão recolhendo mariscos, mas eles sabem disso. Então tem uma delicadeza do cuidado da região que é perceptível para todos. E essa área de cuidado ambiental, eu tenho muito orgulho de contar para vocês que inclusive está acontecendo a COP30 agora em Belém, e o nosso resort tem um painel lá, onde eles estão contando o que o segmento de turismo e os resorts podem fazer para a preservação de uma área onde eles estão. Então nosso resort está sendo lá, tá falando nesse momento como um dos exemplos de preservação. E isso é fundamental. Eu acredito que não é só para resort, mas qualquer empreendimento tem uma responsabilidade com o seu entorno. E a gente não só acredita muito nisso, como age muito em relação a isso. As crianças da comunidade, um domingo por mês, a gente traz as crianças para usufruir do resort, usufruir da piscina infantil, brincar, e os filhos dos funcionários também. Porque eles têm orgulho do lugar onde os pais trabalham. Então, é uma ação 360 graus do ESG, né? Você está cuidando do ambiente, está querendo do social e da nossa governança. E sabe que é muito bacana tu comentar isso, porque um dos pontos também que a gente já falou aqui foi justamente também desse cuidado com as pessoas que moram neste lugar, né? Então ter essa sensibilidade, né, de levar as crianças que muitas vezes naquele momento não vão poder estar lá no resort, os filhos dos funcionários poderem usufruir, né, e poderem ter esse tempo para usufruir, porque muitas das reclamações, né, que a gente escuta é que a galera que mora muitas vezes nessa cidade, elas não conseguem
ter o tempo de usufruir das coisas boas que tem naquele lugar turístico. Então, é muito bacana vocês trazerem isso, porque eu acredito que isso ajude muito a comunidade a apoiar vocês, tanto quanto empresa, né? Mas também esse estímulo de divulgação e também de orgulho, né? E além dessas ações, assim, de que forma também vocês trabalham com a comunidade local? Tem mais alguma outra prática que vocês realizam, fazendo essa conexão com quem mora lá, com o resort, além das práticas sustentáveis que tu comentou? Tem, a gente, eu citei para você um pouco, é como se a comunidade tivesse vindo para o resort, mas tem um movimento também do resort ir até a comunidade. Tem manifestações culturais da comunidade incríveis que a gente... Eu não sou do Nordeste também, eu sou do Sudeste, mas a gente se encanta muito com isso. Então, na comunidade onde está inserido o resort, tem uma festa anual do padroeiro, que é São Sebastião. O resort vai até lá, a gente participa, eu participo inclusive. Tem uma longa história que não dá tempo de eu te contar aqui, mas a gente está sempre próximo desses momentos da comunidade para que eles... primeiro porque a gente gosta e a gente acha que é importante, mas a gente quer criar essa conexão com eles, né? Mas a gente também participa de campanhas de vacinação, de conscientização, do que palestras para a comunidade sobre a necessidade e a importância das crianças estarem na escola. Então, tanto como eles vêm, como a gente vai até eles, até lá. E é muito gostoso, é uma comunidade... você ia gostar de conhecer, vai lá que você vai gostar. Eu já tô louca pra conhecer, eu só tô um pouco apreensiva pelo jacaré, mas assim, é só não ir na parte você que tá lá. Você vai gostar então do jacaré tá também. Pensa na Lacoste, você vai esquecer dele. E pensando em tudo isso que tu trouxe, a gente, olhando pro futuro, a gente precisa justamente ter esse cuidado, né? Do que tá ao nosso entorno, de como que a gente tá cuidando do hoje pro amanhã. E considerando a realidade do resort, como é que vocês... estão olhando as perspectivas do futuro para que vocês se posicionem, continuem à frente, né? Continuem sendo referências na COP ou em outros momentos, né? Como é que vocês estão organizando esse futuro de vocês, pensando em todas as mudanças que estão ocorrendo no futuro? Eu acho que, como qualquer negócio, o resort e o turismo tem que estar conectado com as mudanças da sociedade, né? E tendências da sociedade. E a gente sabe que não há como não negar essa tendência do conservacionismo, de você valorizar o meio ambiente. E é uma tendência que a gente já identificou, a gente trabalha muito nessa necessidade de conexão que as pessoas têm, que nós todos temos, com a natureza, com o ambiente saudável, com a tranquilidade, com a sensação, e porque é uma ilha, com a sensação que você saiu um pouco da realidade e foi para um lugar que tem segurança, que você não precisa pensar em nada. Então isso é uma tendência de comportamento. Então a gente sempre estando conectado com a tendência de comportamento da sociedade e as mudanças que tem, a gente acredita muito na longevidade do negócio. Qualquer negócio que não esteja conectado com isso está fadado, né, a não ter sucesso. Mas a natureza, o local, tudo, a gente acredita que é um valor que tem muita perenidade. E até te ouvindo assim, e também fazendo esse paralelo com tudo que eu já conversei hoje com o pessoal, o mercado de luxo, ele é um mercado também muito forte, que está em ascensão no Brasil cada vez mais, tem essa moeda, né, muito forte, e justamente o pessoal fala muito sobre essa experiência hiperpersonalizada, né? Então, de que forma também o resort se organiza para isso, porque tu comentou, né, que tem um aeroporto no resort, então já é algo bem luxuoso, algo que já encanta bastante, né, pela natureza e por tudo que está ali. Então, de que forma que também para o mercado de luxo vocês se posicionam para o mercado? Eu acredito muito no que se chama hoje em dia do novo luxo. Não é o luxo do excesso nem da ostentação, mas é o luxo da exclusividade, né? Você ir... eu acho que é até bacana você falar assim, eu vou passar minhas férias numa ilha. Você fala, caramba, você... né? Você pode. Assim? E é o luxo sem ostentação, o luxo simples,
mas basicamente da exclusividade, de você estar num lugar, você poder se dar ao luxo de estar num lugar com todas essas características que eu te falei, né? E a qualidade de alimentação, qualidade do serviço, qualidade da estrutura, eu acho que é uma tendência do luxo, né? E a gente vê muito isso no litoral brasileiro, muito isso no litoral baiano, mas eu acho que nós estamos bastante conectados com esse. Não é o luxo da ostentação, não é o luxo, é o luxo de você falar, eu posso e eu quero passar um período desconectado de tudo isso aqui, mas conectado com uma essência de um lugar. Esse é o luxo que a gente propõe para o Transamérica Mandatum. Bacana. Quando a gente estava conversando ali, tu comentou que vocês vieram aqui para o Sul justamente, né, depois de tudo que aconteceu, porque tem essa força do Rio Grande do Sul para vocês. Como é que isso é o impacto? Vocês percebem que é muito grande o número de pessoas do Sul vai para lá, vai bastante turista gringo? Como é que é esse mercado interno e externo para vocês? Eu percebo a força do turismo do Sul quando eu vejo muito chimarrão andando pelo hotel. Tem quentucha lá? Eles estão aqui. Tem quentucha. Tem. Mas a Bahia é um objeto de desejo de férias das pessoas, porque a Bahia tem essa mística de ser um lugar de felicidade, de tranquilidade tropical, e é verdade, é mesmo. E o pessoal do Sul e Sudeste, nós estamos praticamente ao contrário das estações aqui, porque aqui, eu estava em Salvador ontem, estava 30 graus, céu azul, depois anoiteceu essa lua espetacular que está aí. Então no inverno a gente tem um fluxo grande de pessoas do Sul que vão passar uma semana de férias de julho lá, porque aí está gostoso, não está aquele calor de verão, mas está 26 graus, enquanto no Sul e no Sudeste, de maneira geral, está por volta de entre 10 e 15 graus. Então assim, tem menos, né? Mas tem uma demanda grande, e por conta desse imaginário nosso brasileiro da praia com coqueiro, chuá, você está num lugar muito bacana e tudo mais. E o Rio Grande do Sul, a gente sempre teve um carinho muito grande. Antes de tudo que aconteceu, já tinha um volume muito grande de passageiros saindo daqui, e agora a gente fui laçado pela Júlia, eu estava ali na Azul, e a gente está fazendo alguns pacotes para este mercado com o que se chama de add-on. Então, sai um voo de Porto Alegre que se conecta direto com o voo do resort em Congonhas. Então, assim, dá certinho o tempo de sair daqui, conectar com o voo de Congonhas, e 1h15 você está desembarcando no Transamérica com Mandatum. Então, assim, a gente quer retomar esse volume grande que o Sul sempre nos prestigiou lá na Bahia. E já começa com a exclusividade nesse ponto, né? Quando tu consegue facilitar o transporte e tornar menos árduo esse processo da viagem. Eu particularmente, acredito muito na gente cuidar no que eu chamo de toda a jornada do cliente. Porque a gente sabe o quanto é um perrengue, às vezes você viajar, chegar num aeroporto, você procurar o lugar, a sua bagagem e tudo mais. Então a gente quer cuidar dessa jornada inteira para você já ir se acalmando e ter esse sentimento de férias. Quando os nossos clientes chegam em Congonhas, ele é recebido pela nossa equipe no saguão do aeroporto de Congonhas. Que bacana. E ali as malas já são etiquetadas com o número do seu apartamento que você vai estar lá na Bahia. E quando você chega lá, você não tem a preocupação da esteira de mala, a nossa equipe pega a sua mala com o seu nome, com o número do apartamento, e leva no apartamento para você, enquanto você já está tomando uma água de coco na praia. Então a gente acredita muito nisso, de cuidar da jornada do cliente, tanto na chegada quanto na saída. Também o embarque é cuidado pela nossa equipe, a gente entrega uma cocadinha de lembrança das férias que passou lá. Ai, adorei. Eu tô me sentindo já com muita vontade de ir pra Bahia. A ideia é essa, isso que a gente veio falar isso para as pessoas aqui. Flávio, aproveita e nos compartilha as redes sociais do resort para que as pessoas possam ver todo esse local maravilhoso que tu tá contando pra gente, e também, né, fazer as reservas para uma próxima temporada. Acompanha a gente, Transamérica Resort. Vocês vão ver que as imagens são maravilhosas,
E nós temos o nosso site também, você pode fazer a reserva, inclusive comprar o aéreo pelo transamericacomandatuba.com.br. Você pode comprar no nosso site e a gente vai entrar na Black Friday daqui a pouco. É uma grande oportunidade de você achar períodos que encaixem com a sua disponibilidade e fazer as compras com a gente. Além da Black Friday, quais períodos que são bacanas de ir para lá, considerando o ano que vem? Você acha que eu não vou te dizer que são 12 meses do ano em todos os tempos? Boa. Então, é sempre bom, o verão na praia, né, é sensacional. E o período de média estação, que a gente chama maio, junho, julho, é isso que eu te falei, de temperaturas amenas e muito gostoso de estar lá. De verdade, é o ano todo. Perfeito, então. Muito obrigada, Flávio, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Adorei saber um pouco mais desse pedacinho do Brasil. E para os nossos ouvintes, eu recomendo que vocês acompanhem eles nas redes sociais, que vocês possam ver esse lugar lindo que eu já fiquei com muita vontade de conhecer. Acredito que vocês também. Se vocês querem tirar mais alguma dúvida, deixem aqui nos nossos comentários. Não deixem de compartilhar com outras pessoas, porque virão muitos outros episódios. E se vocês forem nesse resort, depois vocês mandem uma foto para nós, pra gente saber que foi através desse podcast que vocês foram lá. Muito obrigada, gente. Até a próxima.